Suprema. Um livro escrito por Danilo Morales. Eleito um dos melhores livros brasileiros de horror da década pelo renomado site Biblioteca do Terror. Nina parte da pequena cidade em que morava em busca de uma vida melhor. Tudo o que ela mais deseja é deixar para trás as terríveis lembranças de quando fora brutalmente violentada. As coisas não são fáceis e sobreviver é uma luta, mas ela vê em Angel, uma jovem imponente e determinada, a companhia e o apoio de que tanto necessita. A nova companheira a introduz no universo do ocultismo, e Nina, fascinada diante de um novo horizonte de bruxarias, feitiços e rituais, demonstra uma vocação acima da média. Mas o passado bate novamente à sua porta. O desejo de vingança leva a jovem ao lado obscuro da magia. Totalmente sem controle, ela adentra um mundo diabólico de pesadelos, ruína e destruição. Um mundo de horror supremo. Capítulo 11. Até que a morte nos separe. Após um tempo, Cindy saiu em liberdade. Ricardo pegou 12 anos de cadeia por crime qualificado. Pegaria mais se não fosse a sua vitimização pela mídia. Era réu primário. Cumpriu 2/5 da pena e finalmente chegou o dia de desfrutar sua saidinha de Dia dos Pais em regime semiaberto. Seu Matias, pai de Ricardo, já de idade avançada, pagava as vias de processo e o advogado criminalista, embora tivesse deixado claro que, quando saísse, não viesse bater em sua porta. No entanto, não o deserdaria, ainda tinha sobrado um sítio para vender quando o velho morresse. Já na rua, com alguns míseros trocados da época da apreensão, ninguém o aguardava. Isso já era de se esperar. Nunca havia recebido uma única visita na cadeia. A rua parecia surreal. As coisas mais banais lhe eram extremamente interessantes. Um carteiro inseria cartas nas caixas de correio, enquanto cães ladravam protegendo o recinto do lar. Mendigos pediam dinheiro no sinal, chegavam limpando o para-brisa dos carros, uma maneira de pressão. Uma moça de short curto passou por ele, e pôde sentir o perfume dela. Há quanto tempo não se deleitava com os prazeres da liberdade? Até mesmo o bonde sanfonado lhe proporcionou uma espécie de alegria, se é que um homem tão entristecido podia usar esse adjetivo. Divertiu-se com o cobrador mal-humorado e com o bolso furado, que fez sua moeda rolar pelo corredor do ônibus. Quando notou, já estava buscando seu níquel com a cabeça quase embaixo da saia de uma crente, que o olhava furiosa. Precisava se socializar novamente. Desceu no bairro onde sua sogra morava. A chácara em área urbana, ladeada por cercas brancas, se fazia incomum com as casas dos vizinhos, muradas, ladeadas e protegidas. Um hábito antigo da dona Norma, vindo de um tempo em que a segurança permitia tal deleite. Mesmo tendo passado por episódios traumáticos, como a vez que bandidos armados os mantiveram cativos dentro de casa, ainda assim não tomaram o hábito de trancar o portão. Assim como nunca foi hábito de Ricardo bater palmas, foi entrando na residência. No hall, a mãe de sua esposa o olhou com um misto de desdém e surpresa. O que está fazendo aqui? Como assim? Vim ver minha esposa e meu filho. Ela está dormindo. E Michael está na escola agora. Já acabou a sua pena. Ela nitidamente o tratava como um marginal. Ela que, por inúmeras vezes, precisou de seus favores no passado, mas que sempre teve uma rixa, resultante de um relacionamento doentio com a filha. Sempre desejou que Elaine se separasse para continuar sendo sua cria exclusiva. A senhora não conseguia se desprender de sua menina, e agora se regozijava, mesmo na tragédia, de maneira inconsciente, em retomar o controle da prole e a posse do neto. Ele, então, representava uma ameaça. Como ela está? Como poderia estar? Péssima. A moça que você violentou no passado acabou com a raça dela. Isso é mentira. Ricardo esmerou a mesa, irritado. Subiu a escadaria rumo ao quarto onde presumiu estar a esposa, mesmo com os protestos irritados da sogra. Abriu a porta e, em um primeiro momento, imediatamente se derramou em lágrimas ao rever sua companheira, chegando a soluçar em um segundo momento ao se dar conta do estado lastimável dela. A astenia se fazia presente na paciente acamada. Uma deterioração geral era vista sem dificuldades. Sobrevivia da ingestão mínima de líquidos. Tinha febres, hipersudorese, hemorragias, convulsões, tensão arterial elevada, microinfartos, confusões, às vezes delírios, uma falência respiratória que se fazia progressiva. Ela estava macilenta. Era possível notar uma desidratação das mucosas, pálpebras retraídas. Mediadores como serotonina, dopamina, acetilcolina e histamina eram aplicados com frequência. Ânsia e vômitos eram uma constante.
A doença dela, no entanto, era nova. Uma metástase cerebral, como se não houvesse já um grande problema por ser tetraplégica. Parecia uma maldição. E ele não foi informado desse agravamento quando estava na cadeia. Ela abriu os olhos com dificuldade. Não respondeu à altura os sentimentos que devia nutrir, decorrentes da saudade. Ele a beijou nos lábios. Tinha a face avermelhada de alguém que chorou há pouco. Sentou-se na beira da cama. A voz dela soou fraca. Eu já aceitei. Ele apertou a mão frágil dela, mesmo sabendo que ela não sentiria. Eu sinto muito, minha querida. Não imagina o quanto. Nós fomos felizes. Não fomos? Muito. Você é a mulher da minha vida. Eu sonho com a bebê. Você ainda a procura? Eu vou fazer isso. Não desista. E não se esqueça do Michael. A porta se abriu. O garoto tinha acabado de chegar da escola e, com um ar de indiferença, abraçou Ricardo. Meu filho. Como cresceu. Meu Deus. O pai te ama muito, viu, meu filho? O menino apenas assentiu, sem muita emoção, talvez repreendido pela avó, que logo o acolheu e o levou para fora, fechando a porta. Ele voltou a sua atenção à esposa. Notou a quantidade de feridas em seu corpo por estar acamada há um bom tempo. Havia um leve odor, não sabia do que, mas remetia à doença, aos medicamentos, ao cheiro de álcool e de morte. A minha mãe faz a cabeça dele contra você. Não liga, isso passa. Espero que sim. Como é na cadeia? Nada bom. Nada mesmo, mas o que foi sua estadia lá perto do que ela passava? Há poucos anos, ela era uma flor bela do campo, que agora agonizava sem precedentes. Ele sabia que o pior não era a doença ou a incapacidade física, e sim a ausência de seu bebê. Quero te pedir um favor, ela sussurrou, mas a boca não parecia se abrir. Ele estava confuso. Pode falar, querida. Acaba com meu sofrimento. Por favor. Eu tentei fazer isso sozinha, da única forma que achei possível. Prendi a respiração. Foi ridículo. A minha mãe nunca me atenderia. Sabe como é? É muito para ela. Me mata. Por favor. Eu não posso fazer isso. Eu sou uma doente terminal. Mas não sei ainda quanto tempo posso ter. Ela parecia estar dormindo, mas ele a ouvia dizer tais palavras. Sei eu te matas nunca me perdoria. Sabe disso. Ainda voltaria ao regime fechado com uma pena aumentada. É isso o que você quer? Não estamos na Suíça, onde a eutanásia é permitida. Aqui é o Brasil. Todos querem que você sofra até o último suspiro. Infelizmente é assim. Eu sei. Mas, simplesmente não consigo continuar. A arma deve estar no mesmo lugar. No cofre do meu pai. Você sabe a senha. Está lá. Eu tenho certeza. Os olhos dela se mantinham fechados. Esqueceu que eu usei a arma para matar Nina? Não fala o nome dessa mulher. Não se faça de tolo. Sabe muito bem que tem duas armas. A de cabo de madeira. Está lá. Eu sei. Michael me odiaria ainda mais. Pode representar o fim para ele. Entende? Eu não posso. Como se guiado por uma força além dele, saiu do quarto e caminhou pelo corredor até os aposentos de sua sogra. Tirou o quadro da parede, e lá estava o cofre. Girou a combinação. Track. Meu Deus, como tremia. Em todo esse tempo, a senha podia ter sido mudada. Mas só dependia dele. Talvez a arma não estivesse lá. A sogra se certificaria de dar fim àquilo. Mas não. Estava reluzente, e 4 balas brilhavam em pé ao lado, esperando para serem usadas. A cadeia devia mesmo tê-lo transformado em um animal. Jamais imaginou sequer cogitar algo assim. Mas quando se deu conta, a arma já estava na cintura. Voltou ao quarto. A sua esposa continuava lhe dando ordens, mesmo ele estando em um cômodo diferente. Acho que não devia. Faça logo. Não quer se despedir do Michael. As lágrimas rolaram da face dela. Talvez não estivesse em sã consciência. Ainda dava tempo de voltar atrás. Já me despedi de todos. Eles só não sabem disso. Continuava adormecida. Sentou-se novamente ao lado dela. Sabia que esse era o ponto final dele. Tinha 4 balas. Podia dar um tiro na boca na sequência. Mas tinha ainda algo a resolver. Ele fechou os olhos, recitando uma prece. Ainda havia tempo de voltar atrás. Encostou a arma na têmpora. Dentro da boca seria mais eficiente, porém, mais assustador. Puxou o gatilho. Eu te amo. Me desculpa. O Tyro explodiu os miolos da sua amada. O sangue jorrou na parede, na cortina e na sua face. Já não havia mais tempo para sentimentalismos. O estampido quase o ensurdeceu. Alcançou a porta, desceu a escadaria correndo e passou por seu filho, mas teve que ser indiferente a ele.
Tinha se transformado definitivamente em um monstro. Ele havia morrido de vez nesse ato. Deve estar sorrindo no inferno, não é, Nina? Pensou Ricardo. Do gramado, ao atingir o portão, ouviu os berros inconformados da senhora, berrando da janela. Pega esse assassino. Matou minha filha. Ricardo não sabia se ultrapassara os limites do que poderia fazer ou não. Um sujeito com tendências de narcisismo desde a mais tenra idade poderia, na fase adulta, criar uma empatia com outro ser, deixando de lado suas motivações egoístas? Ele se libertou de sua prisão da carne. A criatura que gemia na cama o responsabilizava por seu estado e mostrava-se incapaz de se solidarizar por ele. Os anos em que conviveram juntos tapara seus olhos para o caráter dúbio do marido. Se essa garota pretendia vingança contra ele, não seria por uma efemeridade. O lado feminino de Elaine compreendia isso em parte. Mas ter a filha roubada foi algo que pesou contra Ricardo, mais que sua própria enfermidade. Os anos infindáveis em um colchão a martirizaram, mas não a transformaram em uma santa. Torcia pela própria morte, e nem a presença de Michael amenizava tal pensamento. Ricardo então se consolidava como um feminicida cheio de ódio extremo contra as mulheres. Como uma aranha que tece uma teia, planejou por vias tortas esse fim torpe. O próprio marido a mataria. Era um drama shakespeariano, no fundo interpretava Iago de Otelo. O rancor consumindo-a, levando amargura a todos no lar, evanecendo da memória das pessoas, a imagem da garota apaixonada por hipismo, anfitriã dos eventos de rodeio da região e esposa religiosa que assistia sozinha à programação da canção nova. O travesseiro empapado de sangue e massa cinzenta era o repouso de seus tormentos. Essa visão assombraria Ricardo pelo resto de sua vida, o que seria a maior vitória de sua nova vítima. Poucas vezes se viu um cadáver com a cabeça estourada deixar marcado em seus lábios o contorno de um sorriso. Se, com isso, gostaria de atormentar o marido, fracassou. O objetivo de Ricardo estava acima de qualquer remorso nesse momento. Tinha uma missão e obsessão que nem a lei ou as chantagens emocionais lhe retirariam. Foi taxado de monstro, o que realmente era, e odiado pelo único filho. Mas, ainda assim, precisava achar sua bebê antes de ser preso ou de se matar. Preferiu a primeira opção, ainda que a desaparecida o odiasse plenamente. Ele a entregaria à avó, e se lembrou de que já não era mais um bebê, alguns anos haviam transcorrido. Isso se estivesse viva, uma probabilidade baixa. Havia chovido no dia anterior. Ele usou a água da poça no meio-fio para lavar a face e as mãos. Guardou a arma na cintura. Talvez precisasse usá-la para se defender ou para se matar. Gostaria de amaldiçoar Deus, mas sempre achou isso algo infantil. Sabia que o ser humano estava jogado à sorte em um jogo cruel. A própria cadeia alimentar era um jogo sádico. Assim era a vida. Mas nunca imaginou terminar tão mal. Uma senhora gorda guardava sacolas de supermercado em uma spin cinza. O medo o fez agir. O pior dos delitos já tinha sido cometido. Anunciou o assalto, não teve resistência. A arma imponente garantiu a passividade dela. Novamente uma mulher sendo vítima. Entrou no carro e partiu. Pegou um papel amarrotado no bolso. Sabia que a polícia logo estaria em seu encalço. Jalgassy Burrow. Podia ter atendido o mórbido desejo da esposa moribunda após resolver o que era preciso. Encontrar a velha senhora, na cidade de Taubaté. Capítulo 12. Cadáver. Ricardo fez todo o trajeto na rodovia Dutra. Passou pelo pedágio e por um posto de guarda. Estranhamente, ainda não tinha sido identificado o carro roubado. Na entrada de Taubaté, abandonou o veículo em meio a uma mata fechada. Além de presidiário, assassino e ladrão, era fugitivo. Não voltaria para a cadeia de novo. Tinha uns trocados no bolso, além de uma grana encontrada na bolsa da senhora dentro do carro. Um golpe de sorte. A casa de Dona Bernadette, quase uma eremita, ficava em uma área rural, distante alguns quilômetros da cidade. Andou por 30 minutos em uma estrada sinuosa até encontrar o casebre da velha senhora. Toda aquela simplicidade soava acolhedora. A casa era simples e de telhado baixo, com janelas e portas feitas de uma folha de madeira com fendas e carunchada. O chão de um piso vermelho vivo. Uma diversidade de santos católicos, misturada a imagens umbandistas, muitas delas sincretizadas, mostrava que a mulher tinha uma espiritualidade muito acima das restrições de uma religiosidade determinada. A senhora estava no terreiro, fazendo uma mistura de ervas, submersas em água morna, provinda de um caldeirão improvisado sobre uma fogueira.
Seus olhos leitosos nada podiam enxergar, embora ela se movimentasse conhecendo bem o território, e, como era próprio de pessoas nessa condição, logo notou a presença da visita por meio de sua audição apurada. Soube que era um homem pela firmeza dos passos. O que o senhorzinho deseja? Você é a dona Bernadette. Para me encontrar nesse pedaço de fim de mundo, deve ter um bom motivo. A senhora S. aproximou dele. Tocou em seu coração e em sua face. Existe uma dor em seu coração e um peso em sua alma. Tem um grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal. Mas suas folhas estão secas. O mal não tem força alguma contra ti se não aceitá-lo. Nunca se esqueça disso. É você quem abre as portas para o negativo. Eu soube que a senhora tem um domingo falar com os mortos. Eu preciso de respostas de uma raptora de crianças. Preciso saber o paradeiro de minha menina. É melhor que algumas perguntas fiquem sem resposta. E é isso que vai ocorrer se os mortos o preferirem. E não sei dizer se é um dom ou uma maldição, mas nasci com isso. O que preciso para conseguir um contato com a morta? Já faz um tempo que não faço isso. Estou cansada. Não devo. Quer dinheiro? Não posso fazer isso por dinheiro. Mas com essa crise... O fugitivo molhou a mão dela com algumas notas de R$ 100. Ela averiguou serem desse valor, embora o relevo não estivesse perfeito. Ricardo olhou o horizonte. O tempo parecia não correr ali. Seu semblante estava abatido. Olhou o relógio. Naquele momento já eram fora de lei, não retornaria para o presídio. A feiticeira se dirigiu a ele em tom altivo. Traga uma parte do corpo da defunta. Mas não posso te garantir nada. Absolutamente nada. Embasbacado, não conseguiu sequer agradecer convenientemente a senhora, correu em direção à estrada. Sabia que Nina tinha sido enterrada no cemitério central. Pegar a rodovia novamente era um grande risco que precisava correr. Daria início a seu último ato sobre a terra. Pelo menos pensar assim lhe conferia alguma invulnerabilidade. Olhou no retrovisor do carro, se via envelhecido, cabelos ralos, barba grisalha, uma magreza advinda não do tratamento de reprogramação alimentar, mas do estresse e da amargura. Um longo período de encarceramento e infinitas noites mal dormidas. Logo ele, que já fora um rapaz saudável e atraente. Olhar-se no espelho o torturava, por isso era melhor ater-se à sua missão. Voltou ao local do sepultamento. O centro da cidade, uma típica praça cheia de bares noturnos. Já começava a entardecer. Trajou-se com moletom e capuz, evitando o centro da cidade ao máximo para não ser reconhecido. Entrou em um ferro velho, onde não seria submetido a perguntas, como em uma loja, e comprou uma pá, uma picareta, uma lanterna, 3 metros de corda e uma tesoura para cortar corrente. As economias já haviam praticamente zerado. Comprou 2 pães com linguiça e uma Coca-Cola em uma lanchonete. Estava esfomeado. Encaminhou-se ao cemitério local, todo ladeado por um muro branco esburacado, que servia de refúgio para baratas e escorpiões. Em cima do muro de 2 metros, arame farpado de fora a fora para dificultar a invasão por vândalos. Encaminhou-se à entrada do necrotério, que dava acesso ao cemitério. A rua escura facilitou muito a sua ação. Apenas um cão sarnento amarelo o observava, como uma espécie de sentinela passivo da situação. A tesoura partiu a corrente com extrema facilidade. O portão rangeu. Devia ter algum vigilante noturno. Tomou extremo cuidado. Passou pela área das geladeiras, subiu um pequeno lance de escadas e logo estava no corredor central do cemitério. Em meio a uma encruzilhada, uma visão gótica e única de uma pequena capela. De ambos os lados, quadras de túmulos, alguns com belos ornamentos em seus epitáfios, com imagens de anjos e serafins. 2 árvores antigas se faziam majestosas ao centro, e uma gigantesca cruz de madeira se fazia imponente em frente à capela. Em sua base, velas queimadas. Um gato preto se esgueirava entre os túmulos, seus olhos brilhantes na escuridão. Encaminhou-se até o ossuário. Sabia bem onde estava localizado o túmulo da bruxa. Vira uma foto publicada em um jornal local na época do ocorrido, do velório desastroso, onde até o padre passou mal. O túmulo ficava abaixo de uma árvore pequena e retorcida. Quando viu a foto dela no epitáfio, não resistiu, teve de dar uma cuspidela caprichada. Sabia que era ali, antes mesmo de ver o nome escrito e a data da morte. A plantação em volta estava morta e as flores, murchas. Não teve paciência em remover com cuidado a tampa azulejada, nem mesmo queria que fosse assim. Desferiu toda a sua raiva em picaretadas que trucidaram a base de azulejos. Amarrou a corda em um túmulo vizinho. Jogou a picareta na base do túmulo, com a lanterna acesa no bolso, ignorando completamente a pá, que não se fez necessária. Desceu com o auxílio da corda os pouco mais de 3 metros de altura. Novamente meteu a picareta nas placas de cimento, vislumbrando o caixão de madeira. Jogou o entulho para os cantos e respirou fundo antes de abrir o ataúde. Sentiu um mal-estar característico. Havia rachaduras no caixão, onde a água infiltrava.
Estava podre, quebradiço, coberto de nódoas, mofo e umidade, as alças de metal corroídas, a terra bolorenta e esponjosa. Nina parecia uma massa escura e pastosa, seus pés estavam descarnados, a pele enrugada circundando ossos secos, uma massa fétida e putrefata, a cera cadavérica a envolvê-la. Foi quando Ricardo começou a ouvir choro de bebê, vindo de fora do buraco, de um dos túmulos. Sabia ser mais uma alucinação, preferiu não dar importância a isso. De Nina sobraram intactos apenas os ossos e os dentes. O corpo mais parecia uma uva passa. Toda a bruxaria não a deixou imune às bactérias de sua flora e de seu sistema respiratório. Havia algumas baratas saindo de seus orifícios, além de algum cabelo. Colocou a mão cadavérica de lado. Imaginou ter de usar uma picareta, mas um simples chute foi o que bastou para separar os ossos da mão do restante da ossada. Colocou a mão em uma pequena bolsa acoplada ao corpo e preparou-se para o caminho de volta. Quando sua mão atingiu a base da cova, se desvencilhou, caindo no buraco, diretamente no caixão, abraçado ao cadáver. A tampa do ataúde se fechou, se desfazendo, e ele engoliu parte da madeira podre, teve náuseas e vomitou. Ele esmurrou a tampa algumas vezes antes que se abrisse novamente. Estava todo dolorido. Subiu novamente enquanto um riso histérico ressoava de um lugar incompreensível, unido ao choro de um bebê. Saiu do buraco. Do princípio do corredor, um vigilante jogou a lanterna no seu rosto, dando palavras de ordem. Ricardo correu em direção à rua, retomou o carro e partiu. De volta à casa de Dona Bernadette, adormeceu na porta, completamente exausto e sujo de terra. Suas unhas tinham terra de cemitério. Pela manhã, ela abriu a porta e o acolheu. Ofereceu um banho morno, aquecido com água do caldeirão e da fogueira. Jogou umas pétalas de rosa branca, para sua purificação, ela dizia. Ele comeu um bolo feito por ela e se recompôs. No fim da tarde, observou as árvores e as folhas se movimentando em sentido contrário ao vento. Estranho. Os pássaros buscavam alimento e um cão sereno vez ou outra o observava, em meio a um bocejo. A senhora se aproximou e desferiu um golpe certeiro no animal, para espanto de Ricardo. Uma pequena marreta afundou o crânio do cão. O que você fez? Esse é o sacrifício exigido para talvez você conseguir o que anseia. Ele era meu companheiro, falou enquanto recolhia o sangue do cão. Mas a vida é feita de sacrifícios. Não é assim a cadeia alimentar? A velha cega trouxe uma machadinha e decepou a cabeça do cão, após apalpar o corpo do animal. Separou as partes e deixou-as em cima de uma mesa para apodrecer. Moscas logo vieram pousar sobre o pedaço de carne. Preciso me alimentar por 3 dias de carne podre, e a de cão é a melhor, é uma tradição. São considerados os guardiões de Hecate, a deusa grega dos mortos. E assim o fez. Dia após dia cozinhava a carne podre do cão e bebia seu caldo fétido. Ricardo sentia náuseas apenas de sentir o cheiro, além de achar asqueroso aquele rito. A partir do 2º dia, a anciã fez cozidos também com a mão de Nina e passou a beber e a se banhar com aquele caldo. Também se alimentava de pão apodrecido, suco de uva amargo e frutas estragadas, sem aparentar adoecer por tal regime suicida. Mais uma prova de fé irrefutável do ser humano, que pode sobrepujar a ordem natural do organismo. Devia ter trazido a roupa dela para vestir, isso ajuda na sintonia. Não quero desanimá-lo. Geralmente trabalho com mortos recentes, estão mais próximos. Ela já está morta há demasiado tempo. Deve estar longe. Não está. Sei que não. Se tivesse os olhos dela, aí, sim, me ajudariam a enxergar pela ótica dela. Mas sabemos que são uma fina iguaria. Quando se morre, é o primeiro órgão a ser ingerido pelas bactérias oportunistas. Chegou a noite e ela traçou um círculo de proteção, com auxílio de um bastão cerimonial. Na sequência, bateu no chão por 3 vezes para atrair o espírito. Uma fogueira os iluminava em meio ao bosque, em uma luz bruxuleante. Havia ainda velas para guiar o espírito de maneira correta, além de incenso perfumado, com o mesmo intuito. Não sairemos daqui, nem mesmo para urinar, entendeu? O nosso limite é o amanhecer. Se nada acontecer, repetimos novamente no próximo anoitecer. Chegou a noite. A senhora, nua, se banhou com o sangue do sacrifício. Trazia amarrada à cintura, com auxílio de uma corda, a mão de Nina. Entoava mantras de invocação e, já em transe, rodopiava de maneira frenética. Trazia pendurado em seu pescoço, repousando sobre seus seios, um talismã grego, tradição advinda desde os tempos de Homero. Em respeito a nossos antepassados. Da arte advinda dos gregos, dos persas e babilônios. Os chamados mãs azul, deles seguimos o rito e a tradição. A senhora se contorcia em transe. Então, ficou estática e, em sequência, riu, mas já não era sua voz, era de Nina.
Capítulo 13. Invocações à velha se empoou de um pó que ele desconhecia, em certo momento, e sua coluna já não apresentava o formato de um bumerangue, e sim a altivez de uma modelo de passarela. Poderia ser um truque ou um efeito psicológico. O fato é que desde o andar movido a passos largos ao posicionamento levemente tímido dos ombros, tudo lembrava Nina. Em outra ocasião, Ricardo se aterrorizaria e perderia o controle, mas depois de tudo o que havia passado, aquilo se tornou apenas a sequência de um pesadelo que teimava em não acabar. Se na sua percepção o que Dona Bernadette fazia era um teatro elaborado, isso se desfez rapidamente ao serem despejadas em seu ouvido frases a que somente a falecida poderia ter acesso, sílabas esparsas e vogais acentuadas, algo próprio da jovem, com algo mais raivoso e adulto. Isso não se devia à senhora ser o canal, e sim por sua imersão no mundo negro e espiritual. Sentiu minha falta. Só quero saber do paradeiro de minha criança. Eu. Algumas coisas é melhor não saber. Veja seu estado lastimável. Nem mesmo eu achei que chegaria tão longe. Matar a própria esposa. Seu ódio pelas mulheres é o verdadeiro motivo de estar aqui. Nunca se importou com sua prole. Desgracada. Você arruinou a minha vida. A criatura o circundava, e se aproximou de suas costas, tateando seu corpo, descendo a mão para palpar seu pênis. Não parecia tão arruinado enquanto fodia a Cindy. Segundo Dona Bernadette, não temos muito tempo. Preciso ser objetivo. Diga-me, onde está minha criança? Sua criança está ardendo no inferno. Nem mesmo eu sabia que ela era pagã quando a sequestrei. Você não a batizou, não é mesmo? Agora ela arde em danação eterna. É estuprada e dilacerada a todo momento. Mentira. Onde ela está? Eu a matei em sacrifício. Comi o seu coração e partes de seu frágil corpo na sequência. Olhe para meu semblante. Nina o fez se virar e olhar a maldade que havia nos seus olhos. Eu vou destruir você e seus descendentes, disse ela. Onde está o corpo? O que restou? Quase tudo foi um banquete delicioso. Deve ter virado comida de urubus. Onde? Onde? Ela se aproximou e o tocou novamente. Sua pele fria o repelia como se fosse um réptil rastejante. Selou um beijo, enquanto ia se liquefazendo. Um líquido negro espalhava-se pelo corpo de Ricardo, como se tivesse vida, entrando em seus olhos, em sua boca e inundando a sua face. Ele caiu para trás em delírio. Amanheceu, e a polícia achou o terreiro, seguindo pistas de Ricardo. Encontrou a velha Bernadette falecida. Ricardo jazia abaixo de uma pequena árvore, apático. Jogaram uma luz de lanterna nas pálpebras dele. Nenhum retorno visual. Algemaram-no apenas por precaução, poderia ser um teatro. A velha senhora foi enviada para uma autópsia. Queriam descobrir se ela fora assassinada ou morrera de causas naturais. Na verdade, queriam entender o que tinha acontecido ali. Passaram-se os dias e ele não melhorou, sua condição se tornou quase vegetativa. Alguns anos atrás, Angel tomou um café forçado, enquanto a senhora a observava fixamente. Tinha um olhar penetrante, diante do qual até mesmo uma mulher empoderada como Angel se via obrigada a desviar. Nina teve a chance da redenção, mas não teve culpa. Eu fui a culpada de tudo. Tive um passado negro antes de ser uma simples caseira do interior, despejou o desabafo sem titubear. A senhora pegou um porta-retratos com a foto de Nina. Quando meu falecido marido me encontrou na Grande São Paulo, estava na Cracolândia, grávida. Eu não era usuária, mas onde ficaria, estando sem recursos? Ficava nas imediações da Duque de Caxias, estação Júlio Prestes. Uma fugitiva. Meu futuro marido trabalhava em uma obra no Anhangabaú, e foi lá em busca de diversão barata. Sexo, se é que me entende. Acabou me conhecendo. Minha barriga ainda não era visível. Apaixonou-se e me levou embora para o interior. Nina nasceu, cresceu e nunca soube que ele não era seu pai verdadeiro. E ele nunca soube do meu passado antes de lá, que era algo ainda mais obscuro. Sou toda ouvidos. Morava em um cortiço, sem muitas possibilidades de futuro. Trabalhava em uma loja de calçados. Ficava mais tempo no trem do que no próprio serviço, sujeita às lotações e ao estresse diário. Só conhecia pé rapado, parecia minha sina. E foi. Acabei me casando com um. Na verdade, só juntamos os trapos. Mas antes disso teve um homem. Luigi foi um senhor que me despertou interesse. Ele procurava um sapato social italiano na loja em que eu trabalhava. Era todo alinhado, até mesmo suas unhas eram mais cuidadas do que as minhas. Ele me levou para comer em lugares requintados, me deu boas roupas e um lar. Seus amigos eram cultos, eruditos. Foi em um jantar em uma casa toda carpetada, cheia de artefatos e mobílias chiques, em uma mesa retangular e grande, de madeira nobre e maciça, em um número de 7 pessoas, que ele me introduziu no ocultismo. Luigi bebericou um vinho branco, retorceu para cima seu bigode bem feito e me fitou intensamente. Gostaria de ser um receptáculo para algo muito maior?
Não gostaria de ter uma legião de demônios em meu corpo, se é isso o que está querendo dizer. Quem gostaria? E se fosse provisório? E se todo o sortilégio caísse sobre você? Controlar o que quiser, ter fama, riqueza e beleza prolongada. O que acha? Sabemos que sempre acaba mal, não é? Deu um maço de dinheiro para mim. Fechou a sua mão. Poder infinito. Isso é apenas uma pequena amostra, minha criança. E, então, chegou a noite tão esperada. Era uma espécie de missa negra. O altar era feito de pedra, com cálice sobre ele. Acima, vitrais, assim como em uma igreja comum, e algumas obras de arte. O local estava iluminado com uma luz vermelha. A tríade maligna estava desenhada no altar. Cenas sexuais de santos, pura heresia. A cruz invertida. Urina, sangue e esperma eram utilizados para consumo. Bacanais aconteciam. Músicas pesadas de órgão eram introduzidas no recinto, acordes em escala de dó menor. Luigi declamou, invoco te ete conjuro, o espírito. Eu ordeno que você, por intercessão dos mais poderosos príncipes, gênios e ministros do Tártaro, apareça. A senhora, com a cabeça esquivada ao contar essa história, voltou a fitar sua visita. Fico envergonhada hoje em lhe contar isso. Mas é somente para entender o que levou Nina até esse ponto. Mas retomando a história. Estava em profunda fornicação e dopada, não sei o que me deram. Perdi o controle e, em meu delírio, ou o que quer que fosse, senti o cheiro forte do excremento, enquanto era lacerada por um ser que usava uma cabeça de bode. Até hoje não sei direito o que vi. Era um homem, mas tinha seios e uma silhueta feminina. Então, eu apaguei. Fiquei mais 2 meses hospedada naquela casa. Luigi se esquivava do assunto daquela noite. Foi quando vieram os enjoos e eu sabia que estava grávida, mesmo não tendo feito o exame. E sabia que era coisa ruim. Na primeira oportunidade, eu fugi. E foi quando caí na Cracolândia. Eu me lembro remotamente de ter entregado a criança concebida para a tríade infernal. Lembro-me vagamente deles comemorando e sabia no que tinha me metido. O interior foi uma maneira de tentar fugir de meu passado. Me tornei uma religiosa. Conheci Jesus, o Redentor, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas tudo tem um preço, e Nina, conforme crescia, cada vez mais se distanciava, enquanto desgraças sucessivas aconteciam. Essa é a minha punição. Perdi minha filha. Tudo minha culpa. Ainda rezo por ela. Explico a Deus que ela não teve culpa. Embora ela também tivesse o livre-arbítrio de não se encaminhar ao destino que lhe foi predestinado, eu a entreguei. E peço a redenção. Incomodada pelo tom dogmático e moralizante da conversa, Angel se manifestou de jeito rude, sem perceber. Acho engraçado esse Deus dos cristãos. Você pode aprontar poucas e boas, e depois se arrepende no leito de morte. É tudo muito fácil. Também foi uma maneira de defender a memória da jovem, já que sua própria mãe não o fazia. Conhecer a Nina de perto e, embora desequilibrada, não era um monstro, como estavam propagando e como ela própria propagou. Havia grupos morais de linchadores no Facebook e eles se dividiam em 2 vertentes, os que a acusavam de bruxaria e os que a protegiam, porque viam Nina como mais uma vítima de um crime de ódio. Não é tão fácil assim, replicou Helena. Ele sabe o que se passa em nossos corações, e se esse arrependimento vem só da boca para fora ou é verdadeiro. Está cheio de gente hipócrita dentro da igreja. O fato é que Nina vai assombrar todos aqueles que estiveram ligados a ela nos momentos finais, e você é uma delas. Conheço um método de proteção, uma espécie de selo que vai te livrar dela. Por isso te chamei. É o mínimo que posso fazer para reduzir os danos que causei. Venha. Preciso te mostrar algo. Atravessaram um corredor extenso, cheio de quadros de santos e terços. O rádio estava ligado em uma oração repetida, provavelmente reproduzindo uma fita ou CD. Tudo aquilo parecia uma espécie de proteção para ficar longe do olhar da bruxa. Acima da porta do fim do corredor, uma cruz prateada. Helena abriu a porta. Angel colocou a mão sobre a boca aberta em espanto com o que viu. Capítulo 14. Voodoo. 20 anos depois. Kampala, Uganda, África. Guerras civis assolavam o país por décadas. Desde 1962, o Exército da Resistência do Senhor fizera milhares de vítimas e deslocara mais de 1 milhão de pessoas, que tentavam fugir de sua tirania.
Uganda era a região dos grandes lagos africanos, dos gorilas das montanhas, das savanas e selvas, dos planaltos e montanhas. O tal exército da resistência era liderado por Joseph Kony, que se julgava o porta-voz de Deus, professando um cristianismo apocalíptico. Assassinatos, raptos, mutilações e escravidão sexual faziam parte de suas hostilidades. Eram considerados terroristas, embora não se denominassem assim. Apesar de o local ter uma predominância do cristianismo em mais de 80%, ainda se fazia presente o vodú, religião focada na cura, com um pouco de espiritismo, animismo, magia e xamanismo. Von B era a entidade spiritual. Uma religião monoteísta, cujo nome significa bom de eu, bom Deus em tradução. Assim como a Umbanda no Brasil, sofreu sincretismo religioso. A música, a dança e sacrifícios de animais faziam parte do rito. Eles se justificam. Assim como a população em geral come carne, e essa carne provém de uma matança, os praticantes do vodú também a comem. A diferença é que aproveitam o sangue, ofertando-o às entidades, que são diversas e cada qual tem uma personalidade própria. O missionário brasileiro de nome Urbano ajudava como voluntário numa pequena aldeia, onde as casas eram feitas de barro e cobertas com fibra de bananeira. Uma das principais alimentações dessa aldeia carente era a obucheira, uma espécie de suco preparado com sorgamo, uma planta recorrente nessa área seca. Da banana e do amendoim eram feitos o molho. Havia ainda o pocho, uma iguaria feita com milho branco. Não havia saneamento básico, o esgoto corria a céu aberto, cenário que Urbano conhecia bem do próprio país de origem. Também não havia período letivo, as aulas acabavam junto com o milho. Banana, sabão e parafina estavam entre os principais produtos da economia local. O moinho presente era responsável por moer o sorgamo e garantir a farinha para a aldeia. Urbano iniciará sua vida missionária no Projeto Rondon, quando ia de avião Hércules às áreas mais remotas, algumas de povos nativos, e ajudava da maneira que podia, quer por trabalhos físicos, quer por consolo espiritual. Com o tempo, ele foi absorvendo o comportamento dos habitantes de Kampala. Não eram pontuais, não tinham compromissos, riam a todo instante, apesar de toda a miséria. Uma leveza e alegria que ele invejava. As mortes por AIDS estavam em um estado alarmante, a prostituição desenfreada. Só pensavam no hoje. Autoridades como professores eram sagradas naquele local, muito diferente da maneira como eram tratados no Brasil. Surras eram dadas em público para dar o exemplo. Já na sua terra Tupiniquim, os mestres é que eram surrados. O que pouco sabiam sobre esse homem na faixa dos 30 anos, tão jovem, mas com aparência de mais velho, era sua trajetória de vida cheia de obstáculos e sua história de superação. Os óculos de aros largos, a roupa social, a camisa polo, o cabelo penteado para trás e o pequeno excesso de peso eram o que mais o envelhecia. Certamente a sua seriedade ajudava, a barba volumosa também. Além de missionário, era um erudito, um profundo estudioso de parapsicologia e demonologia. E tão precoce que seus mestres sexagenários já lhe pediam conselhos em várias situações. As duas faculdades tinham contradições gritantes. Sua vida fora dedicada a tentar desvendar o sobrenatural. Até hoje não tinha respostas. Mais que altruísmo, o que o levará a uma missão em Uganda fora o fascínio pelo vodú. Descobrira que o vodú era muito mais do que bonecos espetados com alfinetes. Os pedidos eram muito parecidos em todo o mundo, universais: proteção, afastar inimigos ou alcançar o amor. Assim como o candomblé, tão conhecido por Urbano, o vodú tinha uma essência parecida. Embora os rituais e nomes dos deuses variassem, essas crenças tinham surgido de uma mesma época e na mesma região da África, no século IV a.C., em uma faixa de terra que vai de Gana até a Nigéria. Com a migração forçada de escravos, cada região se adaptou como podia. A cerimônia de um funeral estava sendo regida por uma sacerdotisa. O homem falecido foi levado em um caixão barato. Crianças com pés no chão e cães vadios circulavam o local. Os homens tocavam tambores em um plano menor, enquanto as mulheres se destacavam ao centro. Urbano acompanhou ainda o caso de um bocor, trazendo um morto de volta à vida. Segundo relatos, ele teria desenterrado o morto e o invocado. Ele viu o homem que caminhava de maneira apática pelas ruas de terra. Ele não respondia a nenhum estímulo, parecia mesmo um zumbi. O morto ganhou vida por 2 dias e executou uma pessoa com golpes de machadinha a mando do sacerdote. Iniciou-se a procura pelo suspeito, que foi encontrado morto na beira de um barranco. Sua certidão de óbito era de semanas antes. Catalepsia, pergunto se o estudioso. Após o ciclo, o corpo do cadáver foi incinerado. Urbano acompanhou ainda rituais para diferentes tipos de loa e os variados despachos para agradá-los, a maioria de comidas e bebidas ou sangue de animais, como galinhas, cabras, bodes. Todos morriam do mesmo modo, degolados. Uma jovem dançava de maneira frenética enquanto o sangue de uma galinha degolada caía sobre ela e o alimento ofertado. O animal sangrou até morrer. Ofertaram o coração à entidade e o restante serviu de alimento para almoços da aldeia. Aquela entidade em especial fora a mais agressiva que Urbano presenciara.
Toda a aldeia flutuante, a qual se tinha acesso apenas de canoa, estava em histeria coletiva. As pessoas possessas se agrediam e se autoferiam, infligindo dor. Essa entidade gostava de sangue humano. Esse episódio realmente o assustou. Não ousou entrar no santuário, foi alertado que seria possuído se o fizesse. Cada família louvava seu ancestral. Algumas construíam altares. Nas prateleiras das casas, o brasileiro encontrava bonecos de vodú de todas as cores. Eram usados para espantar alguém, não para causar dor, como mostravam os filmes. Em algumas sessões, passaram a ele banho de ervas para descarrego. Seguiu os ritos corretamente. Embora fosse apenas um observador, sentia que devia demonstrar o mínimo de respeito. Odiava os sacrifícios dos animais, mas de sua boca não sairia uma única palavra de censura. Ele já tivera certa dificuldade em ser aceito. No começo, olhavam-no com desconfiança. Aos poucos, o homem branco foi ganhando território e confiança do povo. Nas feiras livres, encontrava muitas ossadas de animais para diversos tipos de feitiço. No começo achava bizarro, depois se acostumou. Em uma tarde ensolarada, no centro de Kampala, ele acessava a internet de uma base central e encontrou a foto de um artefato. Um espelho dito amaldiçoado. Já se sentia ofegante, o coração palpitando revelando sua ansiedade. Tirou a carteira do bolso e dela um recorte de jornal surrado. A foto da publicação sensacionalista mostrava um corpo no chão, mais especificamente as pernas de uma mulher morta, muito sangue e um homem algemado. De fundo o espelho, sim, era o mesmo, estava perdido havia 2 décadas. Imediatamente ligou para o consulado. Precisava retornar ao Brasil. No avião, iniciou uma série de ritos de orações. Incontáveis vezes deu giro no terço, contando as pedras, a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, a Salve Rainha. Precisava se proteger. Havia um bom tempo não pisava em terras tupiniquins. Claro, se protegia dos espíritos como podia, da violência não havia reza suficiente. Seu lado demonologista sempre falava mais alto que a parapsicologia. A ideia de deixar as crianças subnutridas e fadadas à ignorância sem seu auxílio, assim como as vítimas de violência e de diversas doenças, sem contar os cataclismos e a fúria da natureza, que vez ou outros castigava, tudo soava como uma espécie de traição. Embora deixar sua pátria igualmente abandonada tivesse soado igual para muitos. O avião desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Pegou um táxi diretamente para o hotel. Estar de volta ao Brasil não era exatamente uma alegria. O cansaço da viagem o fez repousar sem ao menos tomar um banho. Foi só o tempo de tirar seu sapato e blazer e cair em um sono profundo. 3 horas depois, tomou uma bela ducha e pegou um táxi novamente em direção ao Market Plaza, mas não contava com o trânsito caótico de São Paulo, que só agravara nas últimas décadas. O artefato fora leiloado naquele local e levado alguns meses antes de sua chegada. Com toda sua eloquência e jeito refinado de traquejar, conseguiu convencer o leiloeiro, mesmo contrariado, a revelar a identidade do comprador. Não diga que eu dei o número, ou vai me complicar. De forma alguma. Mais uma pergunta, se me permite. Depende, meu senhor. Quem lhes vendeu o espelho? Isso é estritamente confidencial. Um jovem da própria cidade fora o comprador. Munido de informações sobre o jovem, Urbano foi à sua procura. 3 meses atrás. R$ 570. Era o máximo que Juan estava disposto a pagar por aquele espelho velho. Por sorte, seu oponente largou mão e o leiloeiro bateu o martelo. O azar dele. Ainda não estava certo de ter feito bom negócio. Devia estar guardando suas economias, era apenas um estudante, morando em uma república e com 3 anos de estudo pela frente. Ninguém estava disposto a cobrir aquela oferta, e em uma semana o seu espelho estava pendurado na parede. Veio embrulhado em uma caixa de papelão, cheia de espuma por dentro para proteger contra algum choque. O interessante foi notar que a parede do corredor batia simetricamente com o artefato, como se estivesse destinado desde sempre àquele local. Nunca teve muito jeito com serviços dos intitulados maridos de aluguel, como trocar uma resistência de chuveiro, uma torneira ou usar uma furadeira. Sempre utilizava a broca errada, parafuso de medida diferente, e então tudo ficava bambo. Não queria ver um espelho daquela proporção espatifando no chão e dando-lhe 7 anos de azar. Optou por um prego grande, mas, logo ao fixá-lo na parede, fez um corte na mão, pouco profundo, porém o bastante para jorrar uma quantidade considerável de sangue. Procurou uma toalha para estancá-lo, saiu à porta de seu quarto, e foi quando a pressão caiu. Quando se restabeleceu, já sentado no chão, viu à sua frente uma garota de cabelos dourados, uma colega da República. Ele sabia o nome dela, Beatriz, mas nunca tinha lhe dado muita importância. Aquele momento, no entanto, foi um divisor de águas. Ali começou a nutrir um forte desejo e uma paixão que se tornaria incontrolável. Enquanto ela lhe fazia um curativo, o seu coração ardia de desejo, e foi tudo muito rápido. Ela era quente, e logo estavam se relacionando.
Eles eram insaciáveis, passavam a noite no mais puro prazer. Pela manhã, ela gostava de se pentear em frente ao espelho, e então ficava contemplativa e silenciosa. Parecia ainda mais linda vista em seu reflexo. Mas em pouco tempo a relação descarrilhou. Ela dizia ser leal, mas não fiel. Queria ter outros parceiros, um relacionamento aberto. É claro que ele não aceitou, mas também não queria romper com aquela que era sua musa e rainha, embora fossem praticamente estranhos há pouco tempo. Mas a paixão não tem razão. Seguiram-se fortes discussões. Juan passou a ter um ciúme incontrolável, a ponto de espioná-la, pegar seu celular escondido e coisas do gênero. Paralelo a isso, eventos que facilmente seriam classificados como infestação diabólica começaram a ocorrer, desde batidas na porta até brigas generalizadas na República. O efeito manada. E quanto mais ciúme, menos interessante ele se tornou para ela. Até o dia em que Juan entrou furtivamente no quarto dela e a pegou transando com um jovem do 4º ano. Saiu do quarto sem ser visto, devastado e com uma ira incontrolável. Tomou um banho e se olhou naquele espelho, que, a seu ver, de amaldiçoado não tinha nada. Fitou-se por um bom tempo, para ver se o reflexo se movia ou se alguma entidade aparecia atrás dele. Nada, absolutamente nada. Aquele leiloeiro havia dito que o artefato estava na cena de um crime, riu daquela tolice. Toda a contemplação o fez ver que precisava fazer a barba. Colocou o creme de barbear e usou a navalha, da maneira antiga. Foi quando viu pelo reflexo Beatriz entrando. O que estava fazendo no meu quarto? Eu vi você transando com aquele cara. Falou de costas, vendo-a pelo reflexo. Você não presta. Você está louco. Não tinha ninguém comigo. Olha aqui. Ela o virou, e ele instintivamente passou a navalha, proporcionando um grande sorriso no pescoço dela, de fora a fora. Ficou perplexo e sem ação vendo-a se afogar no próprio sangue. Quando a matou, sua ira se voltou ao artefato. Tirou-o da parede com grande dificuldade e o lançou ao chão com imensa fúria. Mas ele não quebrou. Quando o comprou, o leiloeiro disse que era impossível destruí-lo. E mais, foi o barulho da queda do espelho que chamou a atenção dos residentes da República. Quando o primeiro estudante entrou e caiu batendo a cabeça no chão, escorregando na poça de sangue de Beatriz, outros vieram e o detiveram até a chegada da polícia. Ainda estava atordoado. Apenas mais um caso de feminicídio no Brasil. Arrastado pelos guardas, deu uma última olhadela no artefato. Ele não tinha mais nenhuma oxidação, estava novo. Era como se tivesse absorvido uma energia provinda da morte de Bia. Juan deu um riso que beirava a histeria quando foi preso. Esse espelho é maldito. Todos culpavam algo, até mesmo o diabo levava crimes nas costas. O que mais existiam eram assassinos se proclamando guiados por uma força sobrenatural ou se alegando inocentes. As pessoas riram de suas afirmações, quem o levaria a sério? Capítulo 15. O sanatório. Urbano chegou à República. Logo na entrada, sentiu uma aura pesada. De maneira discreta, entoou orações sussurradas atravessando o corredor, enquanto aspergia água benta pelos arredores. A presença se fez mais forte no quarto do assassinato. Na parede, uma mancha de mofo com o desenho do espelho. O jovem Robson foi o seu guia. Foi aqui que ele degolou ela. Veja, tem as manchas do sangue ainda, bem no chão. Muitos pais tiraram os filhos daqui depois disso, preferiram hospedá-los em hotéis pela região. Esse lugar nunca foi tão deserto. Soube que Juan se matou na cadeia. Ele estava perturbado, ouvindo vozes. Não estava bem da cabeça. É o peso da culpa. E o espelho que estava aqui? Eu não sei. A polícia o recolheu para alguma averiguação? Não sei nada sobre isso. Tem certeza? Estou disposto a dar uma recompensa. POM. Deixe-me ver. Urbano vasculhou os bolsos. Tirou uma nota de R$ 100. Achei que fosse um religioso. De certa forma está me corrompendo. É apenas um presente. Alguns males são para o bem. O rapaz pegou a grana e a guardou no bolso. Eu vou te contar, mas não passa para frente, ok? Pode ficar tranquilo. Eu precisava de uma grana. Uma moça apareceu. Era bem objetiva. Ela queria o espelho. Eu vendi a ela por R$ 200. Você tem o endereço dela? O jovem titubeou. Caminhou de um lado ao outro. Eu não devia dizer isso, mas acho que você deve ser um cara legal.
Quando ela veio a primeira vez, eu não topei vender o espelho, mas ela era insistente e me deixou um cartão, embora fosse ela que me ligasse constantemente. Deixe-me ver. O jovem caminhou a passos largos até seu quarto. Vasculhou uns papéis que caíam ao chão, todos empilhados de maneira desordenada na prateleira. Urbano notou a desorganização do local, as bitucas de cigarro espalhadas pelo chão. Aqui está. Eu guardo tudo, meio bagunçado, mas deixo por aqui. Os gênios administram o caos. O cartão tinha o nome de Jéssica Oliveira. Psiquiatria. Sanatório Alberto Campos e um número, além de seu telefone pessoal. Perguntou-se qual seria o interesse dessa mulher nesse artefato. Já sabia o seu destino. Em razão de sua influência, Urbano conseguiu marcar um encontro no sanatório. Um prédio de mais de 100 anos. As gárgulas na entrada mais lembravam Pazuzu do que qualquer outra coisa. O prédio frio e cinza guardava memórias de dias terríveis que pareciam se materializar em uma negatividade sempre presente. Tudo ali parecia antigo, arcaico, sem vida. A recepcionista, desgostosa da vida, a pedido de Urbano interfonou para Jéssica. Voltou o interfone no gancho com o metálico já vem, sibilado de maneira quase inaudível. O demonologista sentou-se em uma cadeira desconfortável, metálica, com assento de madeira, quebrado na ponta, e imaginou há quanto tempo aquele prédio recebia migalhas do governo apenas para subsistir. A doutora de cabelos longos bem tratados e uma postura ereta e sublime era uma companhia deveras agradável. Tinha uma feição indecifrável, cintura fina, roupa alinhada, cheiro agradável, olhos brilhantes e delineados, lábios lustrosos e carnudos e a pele com certo frescor que só se possui na juventude. Você que me ligou? Urbano, é isso? Exato. Prazer. Desculpe te atrapalhar em seu serviço. Gostaria de conversar contigo. Ah, sim. Me acompanhe. Vamos ao meu escritório. É um local mais reservado. Ela caminhou na frente, como uma sereia que o guiasse para um desfiladeiro rochoso. Logo ele alcançou e passaram a caminhar lado a lado, atravessando o corredor sombrio. Alguns doentes apáticos olhavam para o nada, absortos em seu próprio mundo. Soube que esse prédio tem histórias terríveis. Tem, sim. Pouco mais de um século, mas ele subsistiu e hoje é bem diferente do que foi um dia. Mas é melhor não me ater a detalhes, para que sua visita seja mais agradável. Assim como a maioria dos sanatórios, teve superpopulação. 5.000 pessoas chegaram a habitar esse prédio, hoje são 165. Olha a diferença. Na década de 1930, mandavam todo tipo de gente. Se fosse negro, homossexual ou tivesse alguma desavença com alguém endinheirado, já era o bastante. O método de eletrochoques teve uma consequência catastrófica. Isso aqui se igualou a um campo de concentração nazista. Sinto algo maligno aqui. Urbano tocou a parede. Muita tristeza neste lugar. É um sensitivo. Muita coisa ruim aconteceu. Homens e mulheres misturados, sujos, cabelos desgrenhados, viviam em farrapos, muitos ficavam nus, o que proporcionava muitos estupros, vários deles cometidos por funcionários. As cabeças eram raspadas, os pés, descalços. Aqui faz um frio tremendo, imagina. Local descampado. Sim, eu li sobre isso nos arquivos. Esse lugar era conhecido como Vale dos Urubus. A insalubridade os deixava sempre ao redor. Se não me engano, o número de mortes chegava a mais de uma dezena por dia. Os corpos eram vendidos para faculdades. Um verdadeiro absurdo. Exato. Bebiam água de esgoto e comiam os próprios excrementos. Dormiam juntos em salas sem cama, forradas com capim. Por causa da fome, comiam ratos e pombos vivos. Eram chamados de peças, não os consideravam seres humanos. Mas é sempre bom lembrar que esse genocídio não aconteceu em nossa gestão, nós mudamos isso aqui. Entrei. Ela abriu a porta de seu escritório. Era muito jovem, na casa dos 20 e poucos anos, e já em uma posição de chefia. Devia ser muito promissora. Sente-se. Quer um café? Não, obrigado. Irei direto ao ponto. Uma pancada se fez na porta de entrada, assustando-o. Um paciente esquálido o observava pela janela de vidro. Murmurava algo incompreensível. Sentiu seu coração agitar e logo foi se recompondo, enquanto ela ria de maneira não profissional do ocorrido. Por que comprou o espelho de uma cena de crime? Pelo mesmo motivo que você o deseja. Não compreendo. Conheço bem a história. Sei tudo sobre o que foi Nina. Ela era uma bruxa suprema. Tenho certo declínio, diria fascínio, pelo oculto. Soube nas entrelinhas da história. Ela amaldiçoou o espelho pouco antes de sua morte. Bem provável que seja um artefato amaldiçoado. Quando soube da notícia do jovem estudante que degolou a namorada, logo reconheci a imagem do espelho. Já tinha tentado comprá-lo no antiquário, mas esse jovem patético chegou na minha frente. Teria evitado um grande dano, se tivesse chegado antes.
Concordo contigo. Mas onde está o espelho? Eu preciso dele. Tenho uma sala consagrada onde posso barrar qualquer manifestação maligna e diabólica. Ela tamborilava a mesa com um olhar sarcástico. Então você é uma espécie de Warren do Brasil. Meu interesse é outro. Quero comprovar com ele que existe o sobrenatural. Ele está na minha sala e quero ver qual poder de influência ele pode exercer. Você não entende. Isso pode arruinar a sua vida. Não seja dramático. Ela comeu a lixar a unha. Meu interesse começou aqui, neste sanatório. Coisas diabólicas ocorrem. Que tipo de coisa? Isso que chamam de infestação. Mas o que teria aqui de seu interesse? Não se faça de tolo. Sabe muito bem que Ricardo está internado aqui. Se conhece a história do espelho, sabe disso. Urbano se manteve em um silêncio constrangedor. Ela continuou. A polícia o encontrou balbuciando coisas sem sentido. Ele participou de uma espécie de rito para trazer Nina de volta e saber o paradeiro de seu filho. Que vida desgraçada esse homem teve. Matou a própria esposa. E que vida ela tinha, não é? Não teve jeito. O homem está em transe até hoje e é praticamente vegetativo. Está em uma maca no terceiro subsolo, em um pequeno quarto com uma cruz de madeira na porta, mas, pelo que parece, não é o suficiente para conter o malefício. Ele balbucia o nome de Nina constantemente. Seus olhos esbugalhados parecem ter visto coisas que até Deus duvida. Se já havia um certo inferno aqui, ele escancarou essa porta de vez. Urbano levantou-se e alinhou o paletó. Então devo partir. Mas lhe asseguro, vai se arrepender de não me entregar esse artefato. Ele é muito perigoso. Quando você olha para os demônios, eles voltam o olhar para ti. Não disse que não. Só precisamos conversar um pouco mais. Quando recebi o seu recado, tomei a liberdade de investigar a sua vida. Soube que é missionário, demonologista. Interessant. O maior trunfo do diabo é fazer as pessoas crerem que ele não existe. Palavra controversa para alguém que também estuda parapsicologia. Preciso debandar para um lado. Ela juntou as mãos abaixo da face, sustentando o queixo, em admiração. Ele continuou, não sou nenhum santo. Praticar o altruísmo não é fácil. Vai me deixar ver o espelho? Por que não? Estou com uma viagem marcada. Mas semana que vem pode me procurar nesse endereço. Ela rabiscou seu endereço. Você é tipo um padre? Me estudou. Deveria saber. Sou uma espécie de conselheiro dos padres. Bem, os ajudo em certos aspectos e recebo a bênção quando é preciso. Mas você é tão jovem para um cargo tão importante. Digo o mesmo de você. Ele deu uma medalhinha de São Bento a ela. Reze sempre a Deus. Peça que a proteja do inimigo. Ela riu discretamente e pegou a medalha. Você é um fofo. Vem comigo. Ela o conduziu ao terceiro subsolo. Sempre que entrava por um complexo de grades, tinha que trancá-lo, feito um presídio. O ar parecia faltar lá embaixo. Vozes cavernosas ressoavam dos corredores, guturais, evocando malefícios. Todos os pacientes estavam voltados para a parede ao mesmo tempo, como se obedecessem a alguma ordem. A sala a que era conduzido ficava de frente, em um corredor que parecia não ter fim. Ele olhou pela pequena janela da porta metálica com uma cruz pendurada acima. A sala acolchoada tinha uma pequena maca, na qual Ricardo, 20 anos mais velho, mas com aparência de 40, totalmente grisalho, jazia atônito olhando para o teto. Uma baba escorria do canto de sua boca. Suas mãos atadas por faixas nas barras de ferro laterais impediam que se ferisse. Urbano ficou visivelmente abalado e saiu de maneira desenfreada daquele local assustador. A sua anfitriã o interpelou. Não vai dar um abraço no seu pai, Michael? Ele se virou para ela. O que disse? Não tenho dúvidas de que você é o filho mais velho de Ricardo. Urbano é um nome fictício, me assegurei disso. Tenta fugir de seu passado, de seu destino. Você é a cara dele. Tem os mesmos trejeitos, o mesmo olhar. Até o porte lembra a foto dele de 20 anos atrás. Veja, eu entendo que tente fugir, é mais forte que você, não é? Não acha que está na hora de perdoá-lo? Já está prestes a completar seus 33 anos de idade. Já é hora de terminar o que foi começado. Urbano saiu e bateu à porta.